Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 26 de novembro de 2021 e hoje abordaremos no estudo o capítulo 108, Reencarnação. Com hoje estão presentes até o momento a Lourdes, o Mauro, a Cleide, a Regina, a Graça, a Meire, a Laide e o Zé Ricardo. O João mandou também o áudio da leitura. Obrigado, João. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo.
Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez participando desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. Pedimos a Deus, a espiritualidade, a Jesus, a todos os anjos protetores de cada um de nós e ao anjo protetor do grupo que estejam presentes nesse momento, nos ajudando a entender melhor, a arrumar uma forma mais adequada de colocarmos esse ensinamento no nosso dia a dia. Vamos pedindo que abençoe a cada um de nós, a cada lar, a cada família, e que todos tenham uma noite de aprendizado e de bom entendimento do ensinamento de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois só vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 108 Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No conceito das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, inserta nas palavras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material,
que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Pode começar? Bom, é, assim, se há uma forma que, né, se existir alguma dúvida sobre a justiça de Deus, né, sobre as leis divinas, acho que a partir do conhecimento da lei da reencarnação, eu acho que essas dúvidas deixam de existir. Nada deixa tão claro a justiça de Deus. A reencarnação, ela não, aqui diz no texto, né, que ela serve para explicar tragédias, desgraças, mas eu vejo assim que ela, além disso tudo, né, além de explicar essas coisas, todo esse sofrimento que a gente vê aqui na Terra e que muitas vezes a gente não entende, além disso, eu vejo assim, talvez eu não consiga pôr em prática, talvez não, com certeza não na sua totalidade, mas ela é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de aplicar tudo que se aprendeu em outras existências, né, e superar, uma oportunidade da gente superar nossas limitações, né, através de sucessivas vivências, vamos dizer assim. Então, o espírito, ele realiza a reencarnação, assim, na grande maioria das vezes, conscientemente. Ele sabe que ele vai reencarnar, na maioria das vezes ele pede para reencarnar, algumas vezes não, né, que são as, os reencarnes compulsivos, né, que a pessoa se acomoda na espiritualidade e fica ali passivamente, não se decide. Mas na grande maioria das vezes, ela além de consciente, ela tem a participação do espírito, né? Como a gente sabe. Ele ajuda nesse detalhamento, né? Ajuda a traçar um plano para a existência dele que vai se iniciar, né? E geralmente também ele reencarna de acordo com as suas limitações. Muitas vezes ele quer superar a sua, vamos dizer, sua capacidade, né? E além da sua limitação, e ele é até esclarecido na espiritualidade, olha, não adianta você se propor a fazer tudo de uma vez só. Vamos mais devagar, vamos aos poucos, vai ficar melhor para você, vai ser mais fácil, você vai ter mais condição de dar conta do que se propõe. E, e além de tudo isso, dele ter consciência, dele ter participação nesse plano, né, reencarnatório, ele sempre é auxiliado. Deus coloca à disposição de cada um de nós um anjo protetor, algum espírito que seja assim, que tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de evolução. Não são perfeitos também, nada disso, mas tem um pouquinho mais de conhecimento que nós. E com aquele que ele tenha assim, uma afinidade, que o espírito reencarnante tem alguma afinidade. Então, Deus não nos coloca aqui, ó, você vai reencarnar e vai ter que passar por situações dolorosas, de provas. Não, Deus não nos joga nessa situação.
ele sempre nos propõe um auxílio, né? Sempre tem uma ajuda dele. E durante essa trajetória, enquanto nós, né, estamos encarnados, nós seguimos assim, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Não é? E através desse livre-arbítrio a gente passa a desenvolver toda a nossa potencialidade, né? Que nós temos muitas potencialidades que talvez nós nem nos demos conta, para construir não só o nosso presente, o nosso dia a dia, né, através dessas atitudes que a gente toma, mas também o futuro nosso, que vai ser determinado através dessas dificuldades, desses obstáculos que a gente está. O dia a dia, né? Esses encontros, desencontros que nós enfrentamos. Então, através da maneira como nós vamos encarar esses problemas, é que vai determinar a nossa maior ou menor evolução, até uma felicidade, vamos assim dizer, uma felicidade entre aspas, na próxima encarnação, né? Vai ser conforme a gente mostra nosso desempenho em realizar aquele processo reencarnatório que nós nos propusemos, né? Então, vai depender do nosso equilíbrio ou do nosso desequilíbrio, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos alcançar algum progresso, né? Por menor que seja, às vezes, coisas mínimas no, no conhecimento ou até no entendimento de determinadas coisas, às vezes pouquíssimas, mas alguma coisa a gente adquire de conhecimento. E isso a gente leva novamente quando desencarna, né? Porque a nossa evolução, ela não está vinculada ao tempo de vida que a gente passa aqui na Terra. Ela está mais vinculada assim, ao aproveitamento que a gente tem aqui, não a quantidade de anos que a gente passa encarnado, né? E lá na espiritualidade também, a gente tem que lembrar que lá a gente continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, né? Para quando encarnar já está um pouco mais preparado, mas sabendo que ninguém reencarna da mesma forma que desencarnou. Você desencarnou de uma forma, com um grau de conhecimento, de entendimento, quando você reencarna novamente, você não necessariamente vai reencarnar com aquele mesmo nível de conhecimento, porque lá na espiritualidade você continua sendo orientado, né? Sendo preparado para esse novo reencarne, para o seu desenvolvimento futuro aqui na Terra. Então, assim, a minha reflexão é aproveitar, procurar aproveitar o máximo que a gente pode aqui desse período que a gente leva, seja quanto tempo for, né? Nas pequenas tarefas do dia a dia, coisas assim que parecem banais, né? Isso não vai fazer diferença na minha vida. Faz diferença na nossa vida e na vida dos outros, faz diferença no mundo, né? Porque imagina se cada ser
se propuser fazer uma boa ação por dia. Quanto de energia boa que isso não vai gerar, né? Então, a minha reflexão é justamente nesse sentido, aproveitar essa encarnação, essa que eu estou vivendo, que é a mais importante da minha vida. Né? Como diz o Espiritismo, eu estou vivendo a melhor versão de mim, porque eu estou melhor que a anterior. A próxima eu vou estar melhor que essa, mas até agora eu estou na melhor fase da minha encarnação. Então, continuar se dedicando, se preparando, sinceramente, né? Sinceramente, de coração, a aprender e principalmente, aprender é muito importante, mas botar em prática o aprendizado é que, vamos dizer assim, oficializa a nossa inteligência, né? Então é isso, a minha reflexão. Tá bom? Então, falando sobre a reencarnação, né, eu tenho mais conhecimento. A gente espírita, a gente adquire conhecimento em reencarnação lendo livros, né? A gente tem uma mera ideia, uma vaga ideia do que seja, né? Eu, pelo menos. Eu me apeguei mais aqui que a Dona falou, justiça, né? Justiça divina. A justiça divina, pelo que a gente lê, alguns livros, a justiça divina é bem suave. Em outros livros espíritos, você vê que a justiça divina não é tão suave assim, é mais ou menos aquela do Talião, né? Dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Por exemplo, a gente hoje em dia vê uma pessoa na rua, né? Às vezes você vê muitos jovens pedindo esmola, todo sujo. Aí você fala, nossa, como é que pode, né? Aí logo para a gente que é espírita vem na mente assim, alguma coisa ele fez no passado. Mas nem tudo, né? Como é que pode, né? Ver um aleijado, por exemplo. Se ele está aleijado é porque boa gente ele não foi na outra encarnação. Mais ou menos é o que pensamento espírita. Então, isso aí é considerado no mundo espírita, no mundo espírita em outros, né? É considerada a justiça de Deus, que ele não deixa nada em branco, né? Muitos dizem que sua justiça é mais branda, né? Se você faz algo muito grave, desculpa, e depois você dá uma melhorada na sua vida, né? Apesar que você fez aquela coisa ruim, ou você, por exemplo, você nessa encarnação ou em outra que seja, você fez um assassinato, matou alguém. Mas depois disso aí você melhorou, você se arrependeu e tal, e a gente vê que a justiça, diz que a justiça é mais branda, mas ele não deixa de pagar por isso, não. Então, é assim, eu avalio assim, que nada passa em branco na justiça de Deus. Não adianta a gente achar que está tudo bonito, tudo beleza, eu não fiz nada, mas também não fez nada, mas também não ajudou em nada. Também não adianta nada. E quanto à reencarnação, a, a reencarnação, o Lúcio falou que a gente volta melhor, né? Mas depende de onde que a gente vem. Se você foi uma pessoa que não foi lá essas coisas, você voltou, reencarnou, mas não teve oportunidade, geralmente, não é todo mundo que tem oportunidade, acredito eu, de ter estudo lá no mundo espiritual. Nem todo mundo é boa gente. Quase poucos são bons, né? Tem assim muitos passam muito tempo lá e voltam de novo e não voltam lá essas coisas, né? Então, a encarnação é uma coisa assim que eu nem não sei muito disso aí, na verdade. Eu fico escutando as pessoas e pelo que eu leio também, eu fico avaliando, né? E você volta, não sabe o que você fez, não sabe como é que foi a sua encarnação anterior,
É difícil. A única coisa que eu sei que a gente sabe é que a gente não esquece, porque a gente tem algumas habilidades que ela não vêm do nada, são habilidades que a gente aprendeu em outra encarnação. Muitas coisas vêm assim, no estalo, né? Então, isso daí sim. Agora, como você não lembra do que você fez, muitas pessoas repetem a mesma coisa, ou até pior. E aí é onde que fica praticamente estagnado ou aprende muito pouca coisa na encarnação. Então, o Espiritismo, nessa parte aí, ele ajuda muita gente a avaliar, né? O modo de vida, como a gente age no dia a dia. Por isso, por enquanto é só. Então, vai. Tá me ouvindo? Tá. Ah. Então, esse questionamento da reencarnação, né? A reencarnação, na verdade, não é coisa nova, né? A gente sempre sabe que desde os povos antigos, desde a antiguidade, lá dos hindus, dos egípcios, antes de a gente, inclusive, estar aqui, essa reencarnação já era ventilada, só que a gente não atinava para isso. Tanto que Jesus falou que quando era dirigido a uma sociedade estagnada, quase morta, porque na realidade a gente não tinha nenhum desenvolvimento a respeito disso, mesmo que a gente espiritualmente também éramos bastante ignorantes ainda, né? Tanto que a espiritualidade tomava mais conta da gente, até que nós tomássemos prumo da nossa vida. O que eu vim fazer aqui, de onde vim, para onde vou. Mas o Espiritismo, a gente sabe que a doutrina, em Platão, a gente tem se vocês abrirem a Revista Espírita de 1858, tem um título que chama assim, Platão e a Doutrina da Escolha das Provas, já chamava isso, né? Porque tanto ele, como Pitágoras, como Sócrates, os filósofos já discutiam a respeito disso, da imortalidade da alma, do livre-arbítrio, da sucessão das existências, né? E a escolha das existências é relativo ao nosso livre-arbítrio. Tipo, você planta e você colhe. Não diretamente plantou, colheu, né? Porque tem as correções e tem a justiça divina e as oportunidades que Deus nos dá. Mas o destino do ser, do sofrimento que a gente tem, a gente sabe que somos nossos próprios artífices e vamos responder por isso. Então, aí que está a diferença das outras doutrinas do castigo. E podemos confirmar mais ainda a respeito de quando Kardec, como coordenador, né, como codificador da doutrina espírita, ele já era um sacerdote druida, né, que significava que é um sagrado, druida para eles, lá os celtas e os gauleus tinham essa palavra druida como sagrado. E a gente sabe que ele foi um sacerdote druida, e uma das reencarnações do Kardec mais discutida e mais falada realmente é essa aí, por causa dessa questão de ser um celta e ser um druida e ser um sacerdote naquela época que já vinha trazendo no seu espírito esse trabalho para depois nos investir com esses aprendizados da reencarnação. Então, ele, como o Denisard, né? Nasceu na França como Denisard, e depois usou o nome Allan Kardec, lembrando da sua vida passada, que era muito ligada a esses estudos filosóficos, daí que ele chamou o Espiritismo de ciência, filosofia e religião, para nos explicar tudo isso aí. Por que o sofrimento, por que a dor, né? E que destino nós plasmamos. E interessante, se vocês lerem o texto, vocês vão achar um discurso do Sócrates, que nós que estudamos filosofia, a gente
tem aquele, o ER, né? Você sabe o ER, né? O ER, né? É um diálogo entre o Sócrates e um outro amigo dele, é o Glauco, e o assunto é exatamente isso. Olha, você vê, lá naquela época. Aí, uma das coisas, assim, cada uma era um discurso do cara que falava assim, cada uma das almas era condenada a 10 vezes o sofrimento das injustiças cometidas na Terra. Olha que engraçado. Falava isso aí. A duração de cada castigo era de 100 anos, duração natural de uma vida humana, para que aquele fosse sempre décuplo para cada crime. Então, quando Jesus nos fala a respeito dos coxos, dos aleijados, e se nós questionamos por que como Deus vai criar filhos que são filhos do mesmo Pai que é amoroso, misericordioso, justo e bom, e faz um aleijado, faz um coxo, faz um cego. Então, esses questionamentos que vai estar realmente confirmando, não, se ele é bom e justo, existe um processo que cada um vai buscando o seu crescimento espiritual através dele próprio. Então, nós sabemos que aí está a ação do livre-arbítrio. Se a gente planta, a gente, indiretamente ou não, a gente está colhendo, né? Mas não podemos falar que é assim, definitivo, não, você matou, você vai morrer dessa forma, você fez isso, não, tem as chances de você ir melhorando e entendendo a lei divina, voltar, sair do desvio, porque nós sofremos só porque desviamos das leis de Deus, e quando entendemos que somos nós que construímos as nossas vidas, os nossos corpos, inclusive através dos planejamentos, então nós vamos melhorando. Quando chega de uma encarnação para outra, já fazemos exame de consciência e já voltamos melhor cada vez mais. Senão, não justifica as reencarnações também, né? Então, eu acho que Jesus já tinha, quando ele falava dessa daqui, quer ver, né? A expressão melhor entrar na vida, aonde que está? Não, na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante do renascimento doloroso, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço. Aí, de berço. Aí as pessoas perguntam, pô, mas a criança não fez nada. E como ela já traz nesses sofrimentos? Mas é exatamente o que nós não sabemos, quanto tempo tem aquele espírito, por quantos processos ele já passou de oportunidade para o crescimento, e temos que levar em consideração que nós viemos, como nós viemos caminhando bilhões e bilhões de anos. Então, por isso existe, inclusive, o esquecimento para que nós, Mauro, continuemos a nossa evolução. Porque se eu lembrar do meu passado, como é que eu vou ter uma família um pouco mais equilibrada? As famílias hoje são um desajuste tremendo. Imagina se você soubesse quem está ali. Então, se somos espíritos rebeldes que estamos aqui para nos ajustar, então precisamos realmente desse esquecimento. Porque se eu vou imaginar que eu vou ficar, que eu não tenho mão porque eu tirei vida de alguém, ao invés de me ajudar a recuperar, até para que o meu perispírito me fortaleça, eu cresça espiritualmente, para voltar na espiritualidade, refazer tudo isso e voltar com as mãos para ser uma mão para fazer o bem, eu vou ficar com culpa, com pensamento na culpa, e não vou caminhar mais a evolução. Então, quando Deus nos dá o esquecimento, é porque Ele sabe daquilo que nós precisamos e nos dá entendimento à medida que nós entendemos, para que a gente vá vencendo os nossos vícios e defeitos
palmo a palmo, porque a natureza não dá salto, e a nossa evolução também não tem como dar salto. Então, quando Jesus falou isso, ele já nos deixou claramente que ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo, né? Não nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem vem do espírito é do espírito. Então, ele falou com todas as palavras. E ainda questionamos, tem doutrinas ainda que questionam a respeito da reencarnação. Ou acreditam, ou então não acreditam, porque não me interessa deixar dos meus vícios, de buscar sempre a porta larga, que me facilita mais a vida. Para que eu vou saber o que eu fui no passado para eu ter que melhorar, né? E a sociedade ainda mais te empurra para as trevas cada vez mais, se você não tiver a firmeza da sua verdade. Porque cada um tem que conhecer a verdade e ir modificando. Né? Então, acho que é uma coisa assim, é um livre-arbítrio mesmo, e é decisão pessoal, e cada um está no seu ponto onde consegue chegar. Mas se não fizermos esforço para chegar cada vez mais, vamos continuar sendo os coxos, os aleijados, os espíritos doentes, que somos todos nós. Né? Mas agora já está na reta final, né? Com essa separação, com esse joio do trigo e essa separação de todo esse, a necessidade dessa melhoria, e estamos ganhando um empurrão da espiritualidade, então nós temos que aproveitar esse momento mesmo para maior reflexão e dar um pulo, um salto quântico, porque esse salto depende também de cada um de nós. É isso aí. Então, vocês falaram bastante, né, da reencarnação, que é o tema do capítulo de hoje, né? O que eu gostaria de falar é que essa expressão, quando até tá aí, se a gente pegar, melhor te é entrar na vida, é uma daquelas partes que a gente encontra no Evangelho, né? No Novo Testamento, em que a gente vê ali estampado, né? Falando da reencarnação, né? Então, é mais uma das que está ali, de repente, escondida e que a gente vê, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, do escândalo, a gente sabe que o escândalo é algo que choca, que nos deixa indignado, né? E a gente tem até um capítulo lá no Evangelho, né? Que é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e tem uns itens lá que falam exatamente sobre essa passagem, né? Que está descrita em Mateus, sobre o escândalo e sobre cortar a mão. E a gente entende, então, a necessidade, né? Que até o Evangelho nos explica de ter o escândalo, enquanto a gente ainda tem essas imperfeições, né? Tem as nossas... esses nossos desafios internos, os vícios, tudo aquilo que a gente precisa, né, vencer em nós, né, transformar em nós e desenvolver também as nossas virtudes. Mas a gente entende que, assim como a Graça está falando, né, a gente está nesse momento de transição nossa, transição da humanidade, transição do planeta, né. Eu entendo isso até refletindo até sobre o que vocês falaram, sobre o que a Graça falou, quando ela disse da reta final, seria desse ciclo, né? Desse ciclo que nós estamos, que ainda necessitamos desse escândalo, né? Para aprender, como uma prova, como uma expiação, como uma reparação que tenhamos que fazer, né? E quando Jesus nos coloca que a gente deve lançar fora, né? Nesse sentido figurado, nesse sentido de alegoria, não é verdadeiramente nossos membros, né? Não é machucar nosso corpo. A gente aprende que a gente, pelo contrário, a gente tem que cuidar dele para que ele possa ser nosso instrumento na nossa reencarnação, naquela reencarnação que a gente tiver, né? Melhor cuidar. Mas no sentido, Jesus vem dizer para a gente exatamente pegar e não cortar ou se machucar, enfim, mas para que a gente se livre, né,
que a gente destrua aquilo que nos causa o mal, né? Que seja motivo de a gente provocar o mal em nós e no outro, né? Seja o que seja. Então é interessante a gente ver Emmanuel trazer de novo essa questão do escândalo, do que é o cortar a mão, dessa expressão, de trazer esse conceito, né? Se às vezes está escondido, se alguém ainda não entendeu, ele vem mais uma vez abrir mais vamos dizer assim, mais um pouquinho a cortina para que a gente possa entender que está falando realmente da reencarnação, né? E qual é o motivo desses renascimentos dolorosos, né? Então, são todos processos de purificação, né? Que muitas vezes a gente não compreende, mas que a gente precisa, né, abrir nossos olhos, a gente precisa cada vez mais, né, enfrentar vamos dizer assim, a realidade das coisas, né, deixar as desculpas de lado e realmente buscar esse aprendizado, mesmo que seja difícil para nós, difícil para o outro, difícil para o familiar, para o amigo, para, sei lá, o conhecido, ou mesmo aquele que não conhece a gente, né, que a gente ter essa atitude mesmo de compreensão, de não ficar dando desculpa, né? Porque que a gente não muda. Senão a gente tem uma tendência muito grande a dar desculpa para as coisas. Isso é muito triste, né? A gente não tem mais como falar que não tem consciência de certas coisas. Ainda mais nós, né? Que estamos aqui, por exemplo, no nosso grupo buscando esse estudo, cada um seus grupos, nos seus cursos, nas suas leituras e estudos, vamos dizer assim, próprios, né? Então a gente tem a consciência, a gente cria consciência dentro de nós daquilo que a gente conhece, né? E não tem como negar que não conhece. Então isso nos é cobrado, né? Foi até falado no estudo do Evangelho da quarta-feira, né? E isso daí é algo que a gente precisa ter em mente, né? Sempre. Então era isso, né? Obrigado. A Meire não vai falar nada, Meire? Não, Laide, não vou não. Hoje eu vou só ouvir. Obrigada. Oh, bom, assim, né? Toda vez que a gente escuta, lê a palavra de Jesus, escrita aí pelos discípulos dele, aliás, foi escrita, mas depois de um longo tempo que foi publicado, né? Mas tudo bem. Jesus, ele escreveu aí um parágrafo, né? E vamos supor que se a gente não fosse espírita, né? Como que a gente, tirando toda essa bagagem que a gente tem, imagina, vamos nos colocar no lugar de quem não tem bagagem nenhuma sobre reencarnação, né? E ele fala, portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, corte-o e atire longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ele, como a Regina acabou de falar, através das evidências, por exemplo, eu não tenho conhecimento, não me lembro agora de nada da minha existência anterior. Eu vivo essa existência. E se eu começar a observar tudo que acontece comigo, na minha família, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, enfim, em todos os ambientes que eu circulo, e se você começar a perceber que tem certas dificuldades, não só, né, aqui figurado na questão física, mas hoje a gente vê muitas pessoas com dificuldades psicológicas, dificuldades psíquicas, dificuldades com relação às emoções, né? Nos relacionamentos, né? Tem os coxos, os aleijados de relacionamento, né? O porquê que eu tenho essa dificuldade, né? Eu achei legal que a Regina falou que é para a gente
quando você corta, né, é preferível você cortar o seu pé e sua mão, na verdade, ele está querendo dizer que vamos entender essa dificuldade. Por que eu tenho essa dificuldade? E se eu melhorar essa minha dificuldade, o que isso pode acontecer comigo e com as pessoas que estão à minha volta? Por que eu vim faltando isso? Por que eu vim desta forma? Meio se bem que eu não sei o que seria completo, mas por que eu sinto com essas limitações? Né? Eu acho que quando a gente pergunta por que eu sofro, por que eu sinto, por que eu faço as pessoas sofrerem, por exemplo, né? Para mim é o primeiro despertar. É você começar a perguntar o porquê das dificuldades, o porquê do sofrimento, o porquê de tudo isso. E se você fizer um esforço e compreender que talvez você nem vá conseguir resolver, porque os coxos e os aleijados emocionalmente, muitas vezes, ele não vai resolver. Não vai resolver. Mas se ele aceitar essa limitação e entender, ser resignado, e mesmo resignado, porque não tem uma frase que fala assim, me dei forças para mudar aquilo que posso, e aquilo que eu não posso mudar, eu aceitar. Porque quando você aceita, você sabe que existe um ensinamento, existe um bônus quando você aceita. Você fica mais em paz, você fica mais com o coração aberto, e muitas vezes o fato de você aceitar uma limitação, uma falta psicológica, emocional, você abre o seu coração, né? E outras coisas que talvez você nem imaginava que você poderia receber, você recebe, e aquela falta que antes existia, que te massacrava, ela fica tão pequenininha que chega a desaparecer. Eu entendo assim que a questão do karma mesmo, né? Quando você deixa de resistir e você aceita e você aprende com aquilo, tudo tem seu tempo de se desfazer, tudo tem seu tempo de deixar de ser tão importante, e você passa a dar importância para outras coisas, né? Então, quando você entende isso, eu acredito que a gente contribui para conosco e para com o universo e para com Deus, né? E aí as coisas fluem. Agora, quando você resiste, quando você quer respostas imediatas, quando você acha que é injustiçado, quando você acha que foi esquecido, que ninguém lembra de você e tal, aquilo você passa a dar importância. E isso passa a ser o seu inferno. Né? Porque você, apesar de você saber das suas limitações, você valoriza tanto, você se sente tão vitimizado, que você acaba vivendo um inferno. Então, enquanto você não entender, o inferno vai estar instalado no seu coração, na sua mente, né? Porque essas questões são momentâneas, porque no universo, né, o tempo ele acontece de forma matricial, né? Ele não acontece de forma linear. Então, ao mesmo tempo que hoje você conseguir entender um aleijamento, sei lá, uma falta de qualquer coisa em você que te faz sofrer, quando você entende isso, eu acredito que você evoluiu, porque você entendeu a lição, você aprendeu e você evoluiu, né? Agora, enquanto isso, eu penso que quando uma pessoa fisicamente, agora vamos falar dos físicos, né? Porque a gente acha que uma pessoa que nasce, que nem a gente vê aí na internet, gente sem braço, sem perna, só um toquinho e tal, para nós que temos o braço e a perna, e nascemos assim, usando o braço e a perna, a gente imagina o não ter. Então, essas pessoas que vêm dessa forma, pode sim ser pagamento de dívida, mas muitas vezes pode ser um espírito que escolheu vir assim.
para ele mostrar que, mesmo não tendo esses membros, ele consegue fazer as coisas. Então, é uma lição, muitas vezes, para nós que temos, ou uma lição para a família, porque nem sempre o nosso karma é único, exclusivo nosso. Muitas vezes é do grupo onde a gente está inserida, é na família, na sociedade, no país. Né? A gente olhando o nosso país, a gente vê quanta riqueza a gente tem e por que a gente não faz isso melhor, né? Para os nossos irmãos. Então, existe um aleijamento social também nisso tudo, né? Então, eu acho que quando Jesus fala isso, e a gente consegue entender essas coisas e aceitar o aprendizado, a lição fica mais fácil. E a reencarnação, voltando aqui no tema agora do Espiritismo, ela é um processo, né? Não é questão de acreditar ou não na reencarnação. Eu acho, sempre quando as pessoas, quando eu falo que sou espírita, as pessoas falam assim, você acredita em reencarnação? A questão não é acreditar, porque as leis universais, eu querendo ou não, eu acreditando ou não, elas existem, né? Elas existem. Você pode não aceitar, você pode se revoltar, você pode fazer um monte de coisa, mas o céu vai continuar tendo estrelas e luz, o sol vai continuar pondo e se pondo, e a lei da gravidade vai existir, as outras leis universais também continuam a existir, é só uma questão de tempo para você. Tudo bem também. Então, o amor de Deus é tão generoso, ele é tão perfeito, a gente nunca vai conseguir entender o amor de Deus, acho. A gente não vai conseguir porque nós estamos ainda muito assim no começo, né? Mas ao mesmo tempo que a gente está no começo, a gente tem esse brilho na mente, né? Essa coisa de querer entender as causas, a gente tem os efeitos, quer entender as causas. É a forma como o nosso cérebro está configurado para entender as coisas, né? Então, esse amor é tão infinito que ele simplesmente nos dá o tempo e as oportunidades. Né? E se a gente não seguir, a gente sofre. Então, o sofrimento, como eu já falei anteriormente, é um entendimento meu, ele é só um alarme dizendo que você está na rota errada. Né? E quando você está sofrendo, você precisa avaliar o porquê você está sofrendo. E procurar ajuda, ou tentar de novo de uma forma diferente. Mas, assim, a reencarnação, para mim, é uma grande prova de amor e ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de a gente evoluir isso aqui, evoluir esse mundo onde nós estamos. Eu não sei se foi numa apresentação que eu vi lá na escola, numa palestra espírita, que disse que na Terra existe um range, assim, né, uma faixa de espíritos nos seus níveis evolutivos, né? Então tem o mais básico e o mais alto, né? E eles se misturam justamente para a gente poder dar exemplo e colaborar com aqueles que estão mais, que estão menos que a gente, né? E no mundo da erraticidade, no qual nós iremos depois do nosso desencarne, a gente vai encontrar espíritos do mesmo nível, padrão vibratório que o nosso, né? Eu costumo dizer que eu vou encontrar várias Alaídes, né? Então, que tipo de Alaídes eu quero encontrar? Né? Eu não quero encontrar as Alaídes feias, né? Que eu conheço todas elas, né? Eu gosto da simpática, eu gosto da bacanona, tal, mas tem umas Alaídes da sombra, né? E certamente eu vou encontrar as Alaídes da sombra e também vou encontrar as Alaídes da luz. Então, sabendo disso, eu vou tentar melhorar o máximo que eu posso, lógico, como a Lourdes também falou, a gente não vai conseguir purificar tudo agora, né? Mas ele vai nos dar a carga necessária. Se a gente conseguir o máximo, melhor. Se a gente não conseguir também, não existe uma avaliação dessa forma, né? A avaliação é só feita com amor. Então, para mim, Jesus, nas palavras dele, através de Mateus, quis dizer isso, né? Que a gente tem que quando a gente se escandaliza, né, das nossas imperfeições, a gente deve aproveitar esse escândalo e tentar não viver no inferno eternamente, né?
Acho que é mais ou menos isso o meu entendimento das palavras de Jesus, né, nessa noite aqui com a gente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Hoje não vai dar tempo de falar, não. Já é que horas? Ah, não fala aí por mim, fale por mim. Bom, então eu vou acrescentar só uma visão breve uma forma um pouco mais macro que eu enxergo essa passagem. Como todos nós aqui acreditamos na reencarnação, agora vamos imaginar que a gente, no nosso dia a dia, vamos trazer o nosso dia a dia para um universo mais macro da reencarnação. Então, quando a gente traça as metas daquele dia, a gente já tem definido já, por exemplo, hoje é um dia que eu quero organizar todas as contas, pagar as contas, rasgar as contas velhas e tudo mais. Aí outro dia, hoje é o dia da limpeza, vamos limpar a casa, vamos organizar o armário, vamos fazer essas coisas. E ou é um dia de trabalhar com relatório na empresa, ou é um dia que a gente tem que cumprir metas e assim vai, tem que correr atrás, fazer fechamento. Então, cada dia a gente já tem pré-determinado mais ou menos como deverá ocorrer. Agora, imagine que a gente esteja fazendo aquelas metas reencarnatórias. Quais são as metas dessa vez? E pensando no que vocês falaram no estudo de hoje, e no que foi lido no capítulo 108, eu enxergo da seguinte forma também. Não necessariamente pode ser algo que a gente fez no passado e que a gente esteja tendo que pedindo para passar por aquilo para a gente dar valor, né? Para a gente compensar o mal que a gente fez ao próximo. Mas pode ser, por exemplo, pelo simples fato da gente estar querendo sentir algo que a gente não sentiu por falta de atenção, por exemplo. Vou tentar ser mais claro. Talvez a gente não deu a devida atenção que a gente deveria a uma determinada limitação física, moral, mental. Moral não, né? Mental, né? E a gente tem uma pequena parcela disso quando a gente fica impedido de fazer algo que é comum a gente fazer. A gente está, por exemplo, quando a gente está passando por uma fase que a gente está em uma cama, acamado, por exemplo, a gente não pode andar, ou a gente tenta andar depois de um período e não consegue, precisa fazer uma fisioterapia. A gente percebe como faz falta. E eu acho que é mais ou menos assim, o que eu enxergo mais ou menos dessa passagem é isso, eu não vou me estender, mas tentar passar esse universo mais macro, que a gente, em cada encarnação, a gente procura ter uma tarefa diferente para que a gente possa desenvolver, evoluir. Uma determinada vida a gente vem para estudar muito, para a gente evoluir essa parte intelectual, outra parte moral, assim vai. Né? Então, eu vou pedir então para a Meire também não quis falar nada, ou para a Meire ou para a Cleide fazer ler uma mensagem depois da prece. Cleide, você não poderia fazer, ou você a prece, você não pode fazer a prece e a Meire faz ler uma mensagem? Assim Pode todos ser. participam. Então pronto. Obrigado pessoal. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Oi, Cleide, Meire. pode fazer você, porque eu não estou com nenhuma mensagem aqui para ler. Faz você Então, mesmo. faça o encerramento. Tá, Zé? Na próxima eu me preparo. Tá bom, então você faz a prece então, Meire, e a Cleide lê a mensagem. Pode ser? Pode. Obrigado. Agradecemos a espiritualidade de luz que está conosco nesse estudo e todas as sextas-feiras, ao nosso mentor espiritual, a vocês, a quem participa, mesmo que à distância,
e todos os espíritos, né, que participam conosco, que vêm nesse estudo para evoluir, como nós estamos fazendo, né? Esse estudo é uma parcela de melhoramento nosso, né? De querer melhorar, de evoluir, que a gente está aqui para aproveitar essa encarnação para evoluir. Então, eu acho que esse estudo faz parte disso. E agradecemos a Maria de Nazaré, que está conosco, que nos cubra com muita luz, para que a gente, com entendimento, o pouquinho de entendimento que a gente tem, que a gente consiga praticar, né? Fazer a boa ação de cada dia. E com isso encerramos com a oração de Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Receita para a alma, pelo Espírito de Hermãos do Fogo. Perseverar e vencer. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiástico 3:1. Você assumiu os empreendimentos espirituais como quem descobre uma mina de refazimento e estímulo. Começados os primeiros labores, logo percebe significativa e inesperada desmotivação, provocando-lhe caos na segurança que você começava a desenvolver. Tem possibilidades de ajuizar sobre como administrar a pressão que ele consome, dá início, através das mentalizações, à criação de embaraços e barreiras de toda ordem para manter a sua cooperação. Persevera ainda assim. Desabafe seu constrangimento com alguém. Vigie as decisões. Esforce-se para não se ausentar dos ambientes de serviço e não pare de realizar. Quanto mais se acentua os impedimentos, mais desdobre-se no amor ao bem. Se parar, não entenderá as profundas lições que lhe são reservadas na busca das soluções dos problemas que lhe afligem. Para ter-se valor, o aprendizado reclama os testes e a nota. Persevere sem desculpismo e deixe com o tempo, mestre valioso, as respostas que agora não compreende. Fazendo assim, você vencerá. E vencer é sinal de melhora e libertação. Há tempo para tudo, inclusive para a vitória. Obrigado, Cleide. Eu queria deixar um abraço especial nesse estudo de hoje para o nosso amigo Benjamin Mucavelli, de Moçambique, que tem acompanhado o estudo do livro conosco. É da nossa pátria irmã também, né, que fala português. Muito bom tê-lo conosco. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus
no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.